graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia de Deus Espírito Santo, estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Podem sentar. Antes da nossa mensagem, eu vou contar um pequeno episódio e depois fazer um pequeno exercício com vocês. Na época de estudante de teologia, tinha um pastor, quer dizer, um professor, que de vez em quando vinha dar algumas palestras lá no seminário. Ele chamava o Dr. Berkman. Ele também era advogado. Ele era uma pessoa que tinha um dom, ou a destreza, de encarar o público e fazer com que o público ficasse assim, me fugiu a palavra, mas ele dominava a mente das pessoas. E um certo dia, então, ele reuniu um grupo grande de estudantes, eram mais ou menos uns 150 reunidos lá no pavilhão, e ele disse que ele ia hipnotizar todos eles. Uns logo acreditaram, outros não. Mas daí ele começou a fazer uma certa concentração conosco, e foi conversando, falando, e daí de repente ele pediu para que cruzássemos as mãos. Todos cruzassem as mãos e colocassem na testa. E ele contou 1, 2, 3 e pediu para largarem as mãos. 80% dos estudantes não conseguiram largar as suas mãos. Elas ficaram grudadas. E daí ele conversou mais um pouquinho e disse: agora vocês podem ficar livres. 1, 2, 3. E a grande maioria realmente desengatou os seus dedos. Mas teve uma meia dúzia de estudantes que não conseguiram, ficaram com suas mãos presas. E eles só conseguiram quando iam lá na frente e ele dá um pequeno toque. Então ele libertava esses dedos cruzados. Agora eu vou fazer um exercício com vocês também. Mas não precisam ter medo, não vou hipnotizar ninguém. Pegam a sua mão esquerda e com a mão direita repitam depois comigo. Eu vou fazer a primeira vez, depois vocês repitam. O Senhor é meu pastor. Agora repitam vocês, pegando com os dedos da mão direita, cada dedo da mão esquerda, dizendo em voz alta: o Senhor é meu pastor. Repitam sozinhos agora. O Tá bom, mais adiante vocês vão entender esse exercício. Ninguém ficou com os dedos grudados, não é? Então quero saudá-los em nome do bom pastor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. E também em nome deste bom pastor, saúdo a todos aqueles que nos estão acompanhando nas nossas transmissões, de longe e de perto, mas juntos, em nome de Jesus. O Salmo 23, conforme o pastor Mateus já se referiu, é um dos salmos mais conhecidos no mundo. E é um salmo lindo, que provavelmente muitos de nós, se não todos, sabem até de cor. Mas o primeiro versículo agora vocês decoraram nos seus dedos. O seu autor, o poeta e rei Davi, ele foi muito feliz e inspirado ao escolher justamente a ovelha como o animal símbolo para expressar a nossa dependência de nosso Deus. Nós sabemos que as ovelhas, elas são animais extremamente dependentes de um cuidador.
E elas necessitam de um vigilante, de alguém que as defenda, de alguém que as guie para o pasto e também de volta para o seu aprisco. Elas também não têm mandíbulas fortes para talvez se defender de outros animais ferozes. Elas não possuem patas velozes para poder correr ou fugir de animais inimigos. Também em dia de chuva, com a sua lã totalmente encharcada e com lamas, pesam muito. E se porventura caírem em algum tropeço, elas têm muita dificuldade de levantar, ficando então sujeitas aos ataques dos adversários. Bom, a ideia, portanto, essa ideia é fantástica. Um animal que depende de quem a cuida, de quem o alimenta, de quem o apacenta. E essa ideia é fantástica, então, para expressar que nós, como ovelhas do bom pastor, sem aquele que nos cuida, nos protege, nos guia e nos leva em seu colo, nós pereceremos. Entretanto, se o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos faltará. Uma outra característica da ovelha é a sua capacidade de distinguir a voz do seu pastor. Um turista visitando o interior da Palestina, ele deparou-se com um curral de ovelhas, onde 3 pastores guardavam seus rebanhos juntos, reunidos. No dia seguinte, esse turista curioso foi ver como aqueles pastores separariam os respectivos rebanhos. Chegou o primeiro pastor e o que ele fez? Ele começou a entoar uma canção. E logo que ele começou a cantar, um bom grupo de ovelhas, que era o seu rebanho, começou a se dirigir para fora ao seu comando. O segundo e o terceiro pastores também fizeram a mesma coisa. E os seus respectivos rebanhos os seguiram. E nenhuma ovelha permaneceu naquele curral. As ovelhas reconheceram as vozes de seus pastores e espontaneamente elas o seguiram, pois sabiam qual deles era o seu guia. Bem que Jesus afirmou no Evangelho: as ovelhas seguem o pastor porque reconhecem a voz dele e de modo nenhum seguirão um estranho. Mas no plano espiritual, nós sabemos que esta capacidade, ela não é inata no ser humano, mas ela é concedida a nós por obra e poder do Espírito Santo, que guia e aguça a nossa percepção das coisas referentes ao reino de Cristo, pelo conhecimento e estudo da palavra de Deus. E isso vem ao encontro também de uma palavra de Jesus, quando ele disse e afirmou: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. E este ouvir da voz pode ser cada vez mais aperfeiçoado, à medida que nós aprendemos a viver segundo a direção do Espírito Santo em nossa vida. E então, quanto mais nós estudarmos, lermos, meditarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus, quanto mais nós compreendermos a palavra do Senhor, as suas promessas, mais atentos cada um de nós também vai ficar àquilo que não pertence a Deus. E com mais firmeza nós rejeitaremos então as vozes dos falsos mestres. Portanto, conhecer e crer no Cristo, o bom pastor do Salmo 23, é sem dúvida alguma o único caminho para a plenitude e a certeza de bênçãos, de perdão e de salvação.
Numa certa tarde, um sacerdote foi solicitado para dar assistência espiritual a um jovem senhor que sofrera um grave desastre na sua lavoura. Lá chegando, o sacerdote percebeu que realmente a situação deste jovem agricultor estava muito mal. E então, ele apressou-se em dizer algumas palavras e leu para ele, ao pé do seu ouvido, o Salmo 23. Quando ele terminou de ler, ele repetiu justamente esse exercício que antes eu fiz com vocês. Ele novamente levantou a sua voz, pegou a mão do seu paciente e a cada dedo ele firmou os dedos da outra mão do doente. O Senhor é meu pastor. Terminou com uma oração e voltou para sua casa. Naquela noite, esse senhor faleceu. No dia seguinte, quando o sacerdote veio fazer a cerimônia de sepultamento, durante o velório, alguém lhe confidenciou o seguinte: olha, o falecido, ele morreu segurando o quarto dedo da mão esquerda com os dedos da mão direita. Essa pessoa não entendeu o que isso significava, mas o sacerdote ficou contente, porque isso era sinal de que este senhor, gravemente enfermo, quase que inconsciente, mas ele ainda entendera a mensagem que o sacerdote lhe falara. O Senhor é meu pastor. No quarto dedo, ele dera o seu último suspiro, na palavra meu. Queridos ouvintes, na verdade essa palavra vale também para você e vale também para mim. É preciosa esta palavra para nós. Esse Senhor é Cristo. Esse Senhor é aquele que no alto do Gólgota foi estendido entre o céu e a terra numa maldita cruz de madeira por causa dos seus e dos meus pecados. Esse Senhor é aquele que se sacrificou para que cada um de nós tivéssemos paz, para que cada um de nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que cada um de nós tivéssemos a possibilidade de, através da fé nele, recebermos os céus. Porém, ele não permaneceu morto. Mas ao terceiro dia, conforme ele havia predito, ele ressuscitou, justamente para nos garantir essa vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Portanto, quando todos os meios parecem fracassar, quando todos os caminhos parecem barrados, quando todas as necessidades da vida parecem intransponíveis e quando todos os conselhos parecem fragmentados, cada um de nós deve lembrar de orar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele me faz descansar em pastos verdes, me leva para águas tranquilas. Sim, isto Cristo, o bom pastor do Salmo 23, faz consigo e comigo. E na verdade Ele está fazendo agora conosco. Ele está nos deixando usufruir da sua palavra, a água da vida, a presença do Espírito Santo através da palavra e depois do sacramento da Santa Ceia. Esta palavra que justamente o apóstolo Pedro chama de o puro leite espiritual.
para que através dele vocês possam receber a vida eterna. O que será que neste mundo pode satisfazer ao ser humano? O dinheiro? A fama? O poder? Algum vício? A felicidade de um dia? Os prazeres de uma noite? A conquista de milhões de seguidores? A tendência de uma nova filosofia? Há muita gente que se agarra nisso. São pessoas que, quando surge algo, vão correndo em direção a essas novidades. Hoje seguem algo, amanhã seguem outra coisa. E muitos prosseguem inseguros, inconstantes, tentando achar aquilo que não podem achar no amor próprio, nos bens, na sorte, nas crenças e na idolatria. E o resultado acaba se repetindo sempre de novo. A maioria dessas pessoas continuam cansadas, sobrecarregadas, e muitas delas infelizes e outras tantas deprimidas. De uma certa forma, tudo isso se aplica a mim e a vocês também. Porque, na verdade, todos nós estamos vivendo em meio a todos esses anúncios de soluções mirabolantes, frágeis e inseguras. E por nós sermos pecadores e também termos necessidades espirituais, muitas vezes nós somos tentados a dar ouvidos a estes caminhos errantes, a estes caminhos obscuros. Contudo, de repente a voz do Cristo, bom pastor, se faz ouvir em nossa consciência, nos chamando para junto das águas de descanso e alertando para que não busquemos soluções em nenhum outro senão naquele do qual o salmista nos disse hoje: o Senhor renova as minhas forças e é Ele que me guia por caminhos certos. E daí então abraçamos pela fé novamente o bom pastor Jesus e experimentaremos aquela mesma confiança de Davi, e com ele poderemos então cantar juntos: ainda que eu ande por um vale escuro da morte, eu não temerei nada, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges, tu me diriges. E como é bom, como é maravilhoso, naquela difícil noite da dificuldade, a gente não precisa caminhar sozinho. Ter Cristo, o bom pastor, sempre de novo, é uma segurança indefinível. Ele vigia os nossos passos para nós não cairmos nas ciladas do diabo. Ele proporciona fartura e favores, mesmo que em meio às calamidades que a vida nos impõe. Ele nos faz companhia na solidão e nos dá forças para reagirmos diante daqueles momentos depressivos. Ele ameniza as nossas dores na enfermidade e nos encoraja diante do crepúsculo vespertino da vida. Por isso, com todo vigor e com toda a fé, Davi disse: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Que nós possamos também dizer assim. Cristo é o bom pastor de todos aqueles que se reconhecem pecadores,
de todos aqueles que se arrependem de seus pecados, de todos aqueles que têm a sincera resolução de corrigir a sua vida pecaminosa mediante o poder e a ajuda do Espírito Santo. Sim, Cristo é o bom pastor de todos aqueles que confessam, dizendo: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e com sua inocente paixão e morte. Custou muito caro ao Filho de Deus para que nós lhe pertencêssemos. Custou-lhe a vida. Tamanha foi a culpa de cada um de nós que ele teve que se entregar à morte para que nós fôssemos resgatados e salvos da condenação eterna. Jamais podemos esquecer ou permanecer indiferentes para com tamanha graça e para com este imensurável amor de Deus por nós. Nós não podemos simplesmente dizer ou achar que isso não é interessante. Nós não podemos dizer que isso não se refere a nós, mas se refere aos perdidos. Nós somos estes perdidos, vocês e eu. Por nossa causa é que Cristo, o bom pastor, morreu. Por isso, junto com o salmista, cada um de nós pode desejar e deve orar assim: na tua casa, ó Senhor, eu morarei todos os dias da minha vida. Na tua companhia, na tua presença, na tua comunhão, ó Senhor, eu quero estar todos os dias da minha vida, aqui e especialmente depois lá no além, nos céus contigo. Mas observa-se que esta vida moderna, cada vez mais ela está seguindo as leis do automatismo e da racionalização. E a maioria julga com isso atender às necessidades vitais e fornecer os meios para o sustento e a sobrevivência desta grande população mundial. Entretanto, para viver uma vida plena, para o ser humano viver esta vida abundante, ele precisa muito mais do que o pão. O ser humano precisa de amor. O ser humano precisa de alegria, mas de uma alegria genuína. O ser humano precisa de paz de espírito, mas não essa paz que o mundo dá, a paz que o Cristo, o bom pastor, pode dar. O ser humano precisa de esperança. O ser humano precisa do colo e do aconchego de Deus. E isto, meus ouvintes, estas coisas, só Cristo, o bom pastor, tem autoridade para oferecer e tem poder para dar. E Cristo Jesus, ele não quer ser um pastor solitário, não. O que este supremo e bom pastor quer e deseja amorosamente apacentar as suas ovelhas, guiá-las pelos caminhos da justiça, livrá-las das ameaças do mal, protegê-las nos caminhos tortuosos, defendendo-as dos predadores maus, alimentando-as diariamente na fé e amparando-as em seus braços pelo sombrio vale da morte. Então, queridas ovelhas do Senhor e bom pastor Jesus, aprendamos, sim, aprendamos cada vez mais
a ouvir, a escutar, a refletir sobre esta voz amável do Cristo, o bom pastor. Não sejamos surdos para com seu amoroso convite e a sua maravilhosa promessa, contidos nestas suas palavras, quando Cristo disse: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida completa. Venham a mim então, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Portanto, quem entrar por mim será salvo. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes neste Cristo, o bom pastor. Amém.